A gente está, inclusive, aqui já conectado com Brasília, porque nesse contexto todo a gente está na expectativa para mobilizações lá em Brasília, comissões que estavam marcadas, mesmo contrariando decisões do presidente da Câmara, Hugo Motta, e parece que a gente tem atualizações sobre essa agenda do dia, por isso a gente já entra em contato aqui com o Felipe Pereira, da nossa equipe em Brasília, para trazer essas atualizações. Não sei se o Felipe já está conectado com a gente aqui diretamente do Congresso. Felipe, o que aconteceu? A gente vai ter essas comissões acontecendo hoje ou não? Oi, bom dia para ti, bom dia para todos. A gente não vai ter as comissões, era para acontecer duas comissões, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e a Comissão de Segurança Pública. Mas acontece que o presidente Hugo Motta, cerca de 20 minutos antes de acontecer as comissões, ele editou um ato da presidência cancelando as comissões. Mais do que isso, ele disse que as comissões estão proibidas de acontecer de hoje até 1º de agosto, que é a sexta-feira anterior ao final, é o dia que acaba o recesso aqui. Então, ele praticamente disse que a Câmara não vai permitir que comissões sejam usadas para atuação política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso irritou bastante os bolsonaristas. Eu conversei com alguns, eles estão bastante irritados, eles convocaram uma coletiva de imprensa agora, vai acontecer aqui atrás de mim, estão só ajeitando o equipamento para fazer a coletiva. Mas é isso, esperava-se. A Câmara está sendo um lugar onde os bolsonaristas estão organizando a reação às decisões do STF. A reunião que planejou essa mobilização nacional para o dia 13 de agosto foi feita na liderança do PL aqui, e agora as comissões serviriam para isso também, para pressionar, para servir de palanque político, e o Hugo Motta proibiu a relação dessas comissões. Felipe, sei que você está com o tempo super apertado já para te liberar aqui. Houve alguma alternativa já comunicada para eles de falar sobre isso? Alguma coletiva, alguma questão em resposta à proibição dessas comissões? Não, a coletiva vai ser agora. Eles estão... A gente está no plenário 8 aqui, da sala de comissões. Eles estão em outra sala discutindo entre eles qual vai ser a linha adotada pelo discurso, mas o que chega, conversei, é de bastante irritação. Perfeito, Felipe. E mais uma coisa para te falar. Favor. Não, isso coloca o Hugo Motta ainda mais no caminho da irritação dos bolsonaristas. Essa manifestação do dia 3 é feita para pressionar o Congresso Nacional a votar anistia e para que o Senado pressione o STF. A data não foi escolhida à toa. Um deputado me disse que é mais fácil convencer o povo, para o povo convencer o Congresso, do que trabalhar politicamente aqui dentro. Na manifestação que teve em Brasília aqui no domingo, já tinha gente criticando o Hugo Motta e Davi Alcolumbre, e com esse ato de hoje eles devem virar alvo nas redes sociais e receber ainda mais pressão. Ver a estratégia ampliando por aí, Felipe. Obrigada, viu, pela participação. A gente segue em contato por aqui no WhatsApp e no ao vivo também. Bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. Aproveito até para a gente já passar essa informação e entender aqui no contexto, né, Josias? A gente vendo então agora a proibição dessas comissões no contexto de mobilização da oposição para trazer, alinhar o discurso da defesa de Bolsonaro. Como que a gente pode ver essa situação escalando a partir de agora, Josias? O Bolsonaro se transformou num personagem tóxico, né? Nem mesmo aqueles parlamentares que contemporizaram com ele quando precisaram dos votos do PL, como o Hugo Motta, que virou presidente da Câmara com os votos do PL, como também o Davi Alcolumbre, que, de novo, retornou à presidência do Senado também com os votos do PL. Então, durante a campanha para as presidências da Câmara e do Senado, ambos, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, contemporizaram com o bolsonarismo, venderam a ilusão de que lá na frente poderiam eventualmente colocar em votação até uma proposta qualquer sobre anistia e, gradativamente, à medida que o Bolsonaro foi afundando no buraco que ele próprio cavou, o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre foram até a beira do abismo, mas nenhum dos dois parece disposto a pular no buraco, junto com o Bolsonaro. As medidas cautelares que o Alexandre de Moraes impôs ao Bolsonaro vieram às vésperas do início do recesso parlamentar. E os bolsonaristas informaram, sinalizaram para o Davi Alcolumbre, que além de presidente do Senado é também presidente do Congresso Nacional, sinalizaram a intenção de formular por escrito um pedido para que o recesso fosse suspenso. E o Davi Alcolumbre avisou, nem façam o requerimento, porque eu não vou aprovar. As férias
estão marcadas e nós só vamos voltar às atividades, as fornalhas do Congresso só serão religadas em 4 de agosto. E ainda assim, a despeito da negativa do Davi Alcolumbre, a despeito do nariz torcido também do Hugo Mota, a facção bolsonarista no Congresso decidiu levantar por conta própria o recesso. Estão simulando uma agenda inexistente. Na hora que precisam trabalhar, não trabalham. É São João antecipado, viagem ao exterior. Quando entram formalmente em recesso, aí simulam uma atividade que não deveria existir. Aí vem o Hugo Mota e percebeu que o bolsonarismo estava transformando o Congresso, em pleno recesso, num circo, um circo de horrores do bolsonarismo, e determinou por escrito que o recesso seja respeitado. Agora, o Bolsonaro está fazendo, ou está sendo forçado a cumprir por pressão, a respeitar por pressão algo que ele estava desrespeitando por opção. E não é uma decisão do Hugo Mota, ainda que manifestada por escrito, que vai impedir o bolsonarismo de manifestar a sua contrariedade. O que há de positivo nessa posição, nessa explicitação do Hugo Mota, ou do distanciamento do Hugo Mota, é o fato de que tudo que o bolsonarismo está exigindo nesse momento, exigiram ontem, esboçaram ali um plano de reação que inclui a votação da anistia no Congresso, que inclui o impeachment, a aprovação do impeachment do Alexandre de Moraes, que cabe ao Senado fazer, eventualmente a imposição de restrições à atividade do Judiciário, a restrições a decisões do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso que o bolsonarismo deseja e está empinando lá com propostas velhas que eles estão tentando ressuscitar, parece ter pouca chance de chegar à pauta de votações, tendo em vista o distanciamento, essa distância tática que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre tomam do bolsonarismo. Então, isso há de positivo. Pelo menos, aparentemente, essas maluquices não vão chegar ao plenário. Agora, o esperneio do Bolsonaro e da sua facção legislativa, esse vai continuar. Destaque, então, do cancelamento das reuniões em destaque já na nossa manchete do UOL. Queria te ouvir também, Sakamoto, entendendo, então, como esse cancelamento impacta a estratégia dos bolsonaristas, como a gente destaca ali, cancelamento frustra a ação dos bolsonaristas, e o Felipe mencionando, inclusive, novas reações envolvendo mobilizações nas ruas também, uma vez que a gente está com esses cuidados e essas limitações em torno de entrevistas, transmissões, redes sociais. Como que essa decisão de agora entra nesse pacote, Saca? Olha, Nath, eu voto com o relator, com o Josias, né? Acrescentaria só o seguinte, como o Walter tinha comentado, né? Claro que o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, principalmente a Câmara, é a casa do povo. Então ficaria um pouco constrangedor caso o Bolsonaro fosse impedido a convite de comissões, né, funcionando no Congresso Nacional, de ir falar. Né? Inclusive poderia ser considerado uma interferência de um poder sobre outro. Mas agora que você não tem comissão funcionando, né, fica um pouco mais difícil para justificar essas convocações de que Bolsonaro, a partir do Congresso Nacional, continuasse atacando o Brasil, atacando o Supremo Tribunal Federal e fomentando ações e sanções contra o país, contra os trabalhadores, contra os empregos, contra os empresários, né, que estão sendo tocados por Donald Trump, seu aliado a partir dos Estados Unidos, e também com o apoio do seu filho lá fora, né? Então, eu entendo a frustração do bolsonarismo, porque isso aí era uma estratégia. Transformar o Congresso Nacional, a sede do Poder Judiciário, em alto-falante para as reclamações e para o mimimi bolsonarista. Então, o Bolsonaro, ele, a partir do momento que foi colocada a tornozeleira eletrônica dele, né, ele ficou chateado, é claro, ficou puto, mas a partir daí pegou uma estratégia que era cavalgar essa tornozeleira eletrônica, né, no sentido de ampliar sua vitimização,
para engajar a militância, né, para protestar contra a sua condenação, que é iminente, que deve acontecer até setembro, outubro, e espera-se, inclusive, talvez um pedido de prisão daí não preventivo, não cautelar, mas já para cumprimento da pena até o final do ano, né? Então o que acontece? Ele tá se esforçando. Na último ato na Avenida Paulista, juntou-se pouco mais de 12 mil almas, que é um valor muito pequeno, um número muito pequeno para o bolsonarismo, né? Mas você teve uma reta descendente, número de pessoas que atendiam ao chamado de Bolsonaro para defendê-lo diante do STF. Mesmo no bolsonarismo mais radical, não havia um fator novo, não havia nada novo colocado para defender o mito. Agora, Bolsonaro tenta usar a tornozeleira eletrônica como esse fator novo, né, mostrando que está sendo censurado e tudo isso mais, adiantando algo que deveria acontecer quando ele fosse condenado e a ordem de prisão é emitida, né, que vai levar gente às ruas, não tenha dúvida nenhuma. E agora ele faz o quê? Ele ameaça usar caminhoneiros, ou seja, trancar rodovias, trancar cidades, né, para mostrar e demonstrar força. E vamos lembrar todos e todas que não precisa de muitos caminhoneiros para criar um caos. Com umas duas carretas você tranca uma rodovia, né? Com mais algumas você gera um apoio logístico para eles. São Paulo, você mete 30 carretas no meio de São Paulo, você tranca a cidade também. Fica parecendo que o Brasil vai parar por causa do bolsonarismo e não por conta de 30 caminhoneiros que resolveram apoiar o golpismo. E aí também concordo com o Josias. O agronegócio que está tomando uma patada, né, de mão peluda do governo norte-americano, que está prometendo criar o caos para produtores de laranja, para produtores de café, para produtores de frutas, para produtores de cana-de-açúcar também, produtores de carne, né, e tantos outros, né, exatamente atendendo a um pedido do clã Bolsonaro para pressionar o Brasil, jura que o agronegócio vai ter uma atitude suicida para apoiar o Bolsonaro como solução? Né? No momento, inclusive, que o setor, que o naco racional do agronegócio, o naco moderno, conversa com o Lula, conversa com o governo, né, para falar o seguinte: beleza, o que que a gente vai fazer a partir disso? O que que vocês vão fazer? Ou seja, uma cobrança, né, tudo. Eles jura que vão apoiar, então vai ficar um negócio esquizofrênico, sabe? Você vai ter o agronegócio responsável, né, tentando articular, tentando negociar, e o agronegócio irresponsável dizendo, ok, vamos liberar o Bolsonaro para poder voltar a vender. Então, o que o Bolsonaro está prometendo no final das contas, né? Agora com a tornozeleira implantada com um acessório digital na sua canela, é promover o caos.